oportunidade, enquanto estamos aqui, de ajustar o nosso espírito com o Evangelho. Ó Pai, nesta casa é pregado o verdadeiro Evangelho. Naturalmente, ó Pai, que a nossa carne quer ouvir aquilo que nos dá prazer, quer ouvir aquilo que nos agrada. Mas aqui, ó Pai, nós temos o sumo sacerdote, que não nos fala aquilo que é agradável aos ouvidos, mas fala, é pregado aqui, meu Pai, aquilo que a nossa alma precisa. A alma precisa ouvir a verdade, porque só a verdade liberta. Ó Deus, a Tua palavra disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu Pai, nesta tarde, meu Deus, que seja a continuação da escola, que o Senhor tenha liberdade para falar ao Teu povo, para tratar com a Tua gente, libertando-nos com o verdadeiro Evangelho. Meu Pai, no mundo eles querem um Evangelho que tudo pode. Aqui nós queremos o Evangelho que nos ensina a fazer o que é certo. O que pode, pode. E aquilo que não te agrada, Pai, nós também não queremos. Por mais que isso desagrade a nossa carne, mas nós queremos, ó Pai, fortalecer o nosso espírito. Se estamos precisando de uma luta, meu Pai, que ela venha e que a gente vença ela e saia dela ainda mais forte. Dê-nos aquilo que nós precisamos nesta tarde. No nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado, ó Pai, pelas nossas vidas estarem aqui no altar. Boa tarde a todos, boa tarde, irmão Robério, seja bem-vindo. Deus continue te abençoando e abençoando a todos nós, amém? Amém. Boa tarde, irmão Ronan. Uma ótima tarde, né, com Jesus a todos. E hoje estamos aqui reunidos, vamos abordar um assunto muito importante, né, Ronan? Até interessante falar sobre isso. O irmão Ronan falou na oração sobre a carne, e a carne muitas vezes ela faz a gente fazer coisas que a gente não quer, né? Muitas vezes ela... Se a gente deixa ser manipulado, influenciado por ela, você pode incorrer em alguns erros, né, irmão Roberto? Qual assunto hoje, irmão Ronan? Tentações. Né? Não é a tentação, são várias tentações que a gente sofre no dia a dia. Irmão Roberto, o pastor pregou há algum tempo que tentação é aquilo que te oferece mais do que você já tem, né? Porque se não oferecer mais do que você tem, não é tentação, não é isso? É isso aí, e a gente convive com todos os dias, né? Todos os dias, durante a vida, é normal o ser humano ele passar por tentações, né? Então, ou seja, tentações tentando te tirar do seu foco, tentações tentando fazer com que você faça algo, né, que você não quer, tentações que faz com que você faça coisa com que se arrepende depois, né? Isso, e Jesus disse assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação, né? Que tentação são estas? Mas fica para depois do louvor, né? Vamos louvar agora, irmão Tiago, e você vai apresentar o seu louvor. Não vem aqui para assistir mais um culto, apresenta o seu culto. Amém. Vamos começar com Cristo é pedra fina, pedra de esquina, pedra angular. Cristo tem poder e sabe lutar. Vamos cantar? Cristo é pedra fina, pedra de esquina, pedra angular. Cristo é rocha pura, toda criatura pode segurar. Esta rocha é Cristo, tudo em Cristo pode resolver. Todos seus pecados serão perdoados.
Eu tenho um Deus que vai me ajudar. Temos um Deus que nos ajuda, que está nos ajudando. Então vamos cantar? Vamos ficar de pé para ler? Mateus 26, capítulo 26, versículo 21. O estúdio já pode colocar o primeiro slide, que é o da escritura, a gente já vai acompanhando. Mateus 26, 41. A primeira parte, né, a primeira frase do versículo apenas. Disse assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vamos repetir todos juntos? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Pode se assentar. Irmãos, nós somos tentados todo dia. E por que Jesus alertou para vigiar e orar? Para que não entre em tentação. Porque há tentações que a gente entra, que te marca para o resto da vida. Não é isso?
Pastor, a escola praticamente foi sobre isso, né, irmão Robério? O jovem, né, a moça, o rapaz não se vigia e aí poderá cair numa tentação e pagar o preço de ter um casamento desonroso, né? Não ter orgulho no dia do seu casamento, que vergonha você vai ficar contigo. E o diabo vai te massacrar o resto da vida. Infeliz. Segura. Qualquer coisinha que acontecer vai ficar lá martelando na sua cabeça. Você que errou, você teve um namoro indecente, você fez isso. Agora, quando você faz certo, mesmo quem é casado sabe disso, mesmo que às vezes tem horas ali que não está bom, mas você tem a consciência tranquila. O diabo não vai poder te esmagar. E isso leva para tudo. Então, não abre mão de fazer o que é certo. Irmão Robério. Infeliz daquele, né, irmão Ronan, que acha que é blindado contra isso, né? Porque existem pessoas que acham que não são pegas pelo inimigo, né? Tem pessoas que acham que são blindadas, que aquilo não acontece com ela, que tem gente que se acha mais crente, acontece com todos. Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Se Jesus em tudo foi tentado, o que nos livra? E assim, a gente tem que ter humildade, né, irmão Robério? Se Eva caiu, aquele mundo era santo, era Eva e Adão no jardim do Éden, e Deus ia visitá-los todo dia. Se eles caíram, Davi caiu, e tantos outros, todos, né? Todos tiveram a sua falha. Você não cai? Cai. Se não vigiar, cai e vem a consequência. É claro que não vamos ver isso como um peso, né, irmão? Mas vamos ver isso como alerta. Existe aquela expressão, coloca a tua barba de molho, quando você vê o seu vizinho em má situação ou alguma coisa assim. Mas já vamos? E tem as tentações, né, irmão? Que essa é a tentação que te joga teu lado espiritual lá embaixo. Mas tem as tentações também que atrapalham você em todas as áreas da vida, né? Não é só o lado espiritual, né? Tem tentações que impedem que você alcance algo que você tanto gostaria, que desanima, te coloca em depressão. Tem tentações de tudo quanto é jeito aí. Complexado, pior do que os outros, né? Uma delas tem vários, irmãos, e é aberto o culto. Vamos começar, irmão Ronan, irmão Robério, com o sentido etimológico da palavra tentação. A palavra tentação é uma palavra composta. Ela tem dois significados. Tentar as nossas ações. E que prima pela ação correta. Então vem a tenta-ação, tentar as nossas ações. Aí distorce, nossas boas ações distorce. Então tentação é uma palavra composta, tentação. Como oração também é uma palavra composta, orar e agir, ação, orar, oração, tentação, né? Tentar as nossas ações, quer dizer, de mudar as nossas boas ações. Te tira do foco, né, da sua ação. Foco. Tenta a sua boa ação, tirar a sua ação do bom foco. Muito bom, bem complementado. Vamos ao segundo slide? Segundo slide, logo após... Essa aí é uma, né, assim, entre muitos que a gente tem da experiência dia a dia, eu não sou capaz, né? Quantas vezes o diabo chega, irmão Roberto, e fala, não, ir para o céu, ser um cristão, você já errou. Não tem graça mais para você, não. Não sou capaz de ter o perdão, né, Isto. Não sou capaz de fazer nada, né? Muitas vezes ele diminui você até no lado também material, diz que você não é capaz de conseguir nada na vida, você não pode ser um bom profissional. Você, né? perdeu o seu tempo, o tempo de estudar, você não estudou, agora acabou, é o fim para você. Para você, não tem mais salvação, não tem mais solução, jeito. Né? E esse não sou capaz, ele destrói muitas vidas, irmão Ronan. Ele destrói muitas vidas, traz muitas pessoas à depressão, simplesmente isso. Não sou capaz. O inimigo ele tenta te mostrar isso. O diabo é especialista em dizer que acabou, né? Acabou para você. Você nunca vê Jesus dizendo que acabou. Sempre tem uma esperança, sempre tem um jeito. Eu queria pegar uma experiência daqui a pouco, alguém quiser compartilhar de alguma coisa que vocês pensavam não ser capaz e depois decidiu fazer e conseguiu, né? Vamos chegar daqui a pouco. Então agora, né? Se tiver alguém, alguém gostaria de falar alguma coisa que vocês não conseguiram, não tentaram por muito tempo, mas depois vocês deram um passo, viram que conseguia e conseguiu. Alguém tem alguma experiência? Alguém? E queira compartilhar antes da gente ir.
Pro próximo slide. Tem aqui, a irmã vai dizer aqui. Porque isso é o que, às vezes, o mais difícil é dar o primeiro passo, né? Esse primeiro passo é difícil. Quando a gente pede um comentário aqui, muitas vezes algumas pessoas estão com timidez. A timidez é uma tentação, tá ali, tá tentando fazer você não ter ação. Mas na hora que ela levanta a mão, pega o microfone, muitas vezes saem palavras ali que ajudam muitas pessoas, ajuda até a própria pessoa, né? E a irmã Claudiane venceu a tentação do medo de falar. E vai de falar em público, né, aqui com a gente. E vai compartilhar com a gente a sua experiência. Quiser ficar em pé, irmã Claudiane, é até melhor, né? Amém. O meu testemunho é assim. Eu tive um certo tempo que eu tive uma depressão pós-parto, acompanhada com a síndrome do pânico. Até comentei com o diácono ali fora no instante. Chegou a momentos na minha vida de eu passar fome dentro da minha casa, eu tendo com o que trabalhar e não ter coragem de enfrentar aquele medo que eu estava sentindo, devido estar fraca na fé. E aí eu comecei a orar, e Deus falou para mim, vai vencer esse medo, sabe como? Você vai botar medo no seu medo. Agora quem vai ter medo de você é o seu medo. Aí eu comecei a enfrentar. Com Jesus, lógico, que sozinha eu não conseguia, né? E hoje, para honra e glória, eu estou curada da depressão e de todo o mal que estava me assolando. Glória a Deus. Amém. Hoje, irmão Ronan, hoje, muitas pessoas aqui vão vencer o medo de falar, a tentação de não falar. A gente vai ver depois do culto. Quem né? que você sente, irmão Roberto, que vai vencer nesse momento agora, o medo de falar? Medo de falar? Quer ver? Vai levantar uma mão aqui, irmão Ronan. Quer ver? Quem quer compartilhar alguma situação? Irmão Samuel. Tá Samuel. O irmão Samuel esse medo já tem o irmão tempo. Samuel vence o medo de falar quase todo culto, né, irmão Samuel? É isso aí. Mata esse medo, irmão Samuel. Bem, em tudo a gente tem que tomar uma iniciativa, né? A respeito de começar a pregar em ônibus, assim, eu subi para a parada de ônibus naquela intenção maravilhosa de pregar o evangelho. Mas quando eu entrei no ônibus, veio aquela coisa me prendendo, mas algo não deixou. O impulso de Deus é maravilhoso. Aí eu comecei a pregar para o cobrador. E quando foi na volta, eu já estava pregando para o ônibus inteiro. Amém. É você, irmão Samuel. Samuel, cadê ele lá? Samuel. Filmador, cadê o irmão Samuel? Irmão Samuel, você que distribuiu o folheto lá na rodoviária do Plano Piloto, semana passada, semana atrasada, é você? Sim. Você estava de terno e gravata? Sim. Uma senhora me ligou à noite lá em casa. O senhor é o pastor Adalto, que nos folhetos tem meu telefone e meu nome. Um rapaz de terno e gravata distribuiu o folheto dentro do ônibus, lá no Plano Piloto, na rodoviária do Plano Piloto, e eu li aquele folheto e me tocou profundamente. E aí eu vi o telefone do senhor, eu senti de ligar para o senhor orar para mim, me dar uma palavra de ânimo. Uma senhora, um rapaz de gravata, de terno e gravata, dentro do ônibus, distribuiu o folheto lá para todos os passageiros e para mim também. Eu senti comovida com aquele folheto. Então eu descobri quem que é o rapaz, é esse aí, ó. Palmas para Jesus. Deus abençoe. Você precisa dar o primeiro passo, né? Com o seu primeiro passo, você consegue, você descobre que você pode. E aí, quando você descobre que você pode, eu vou falar, não tem uma sensação mais gostosa de você sentir quando você fala assim, eu posso, eu sou capaz, né? Porque quando o trabalho do inimigo é mostrar para você que você é um fracassado, você não é capaz, você não pode, mas na hora que você dá o primeiro passo, você nem chegou lá, aí você... Eu acho que eu posso. Né, irmão Ronan? É verdade. Vamos embora, primeiro slide. Próximo slide, depois da escritura. Esse slide, irmão, digamos assim, foi colocado, claro, cada um tem a sua experiência e tal, mas o fundo do poço, ali o rapaz sentado no primeiro degrau, dizendo por algum motivo, a minha vida acabou, não tem mais jeito para mim,
Aí você pode acrescentar, eu não dou conta, né, irmão Robério? Não vou fazer, eu não sei. Não né? consigo. Isso aí você pode acrescentar. Ali é o último degrau, ali no fundo do poço. Pessoas que até muitas vezes estão pensando em suicidar, tá ali, irmão. Está ali o diabo ali, trabalhando. Inimigo, depressão, tá ali, ó. Não tem saída, minha vida acabou. Né? Aí, mas a gente colocou ali passo a passo do que pode acontecer com todos nós. Aí, irmão Roberto, vamos embora refletir. Como é que começa lá em cima? Não, é lá embaixo. Começa de baixo. É bom falar bem calmamente que lá. Muito bonito. Quem fez aquilo para vocês? Foi o irmão Robério. Robério? Olha, criativo, hein? É. Quando você está caindo para o fundo do poço, primeiro degrau você diz, vem a condenação, eu fiz. Isso aí, pastor. Aí o segundo degrau, você decide fazer. Não, pastor, começa de baixo para cima. Começa abaixo. Abaixo. Isso aí eu achei muito bonito, pastor, que uma irmã lá da Alemanha, ela teve câncer, né? E é uma doença, o dela era terminal, não era terminal ainda, mas estava muito ruim. E ela foi curada, e ela postou isso aí, né? Ela falou, quando eu descobri minha doença, eu sentia muitas dores. Começou a cair no fundo do poço. Eu me sentia naquele último degrau lá embaixo, a minha vida acabou. Então você começa caindo de acordo que você vai se liberando a tentar a ação. Você decide fazer. Lá embaixo. Eu posso fazer isso, mas depois as forças vai acabando, você diz, eu vou tentar. As forças vai acabando, você diz, como eu posso conseguir? Descendo fundo do poço. Mas eu quero. Aí eu não vou conseguir. Ele está quase no último degrau. Aí no último degrau, no fundo do poço, você diz, minha vida acabou. Vamos reverter esse quadro, irmão Roberto. Você que fez, você tem que ensinar agora como reverter esse quadro. Faz o caminho de volta, né? Você pegou chegou até lá, volta para cá. Como voltar? O senhor trouxe uma visão que eu não tinha visto. Na verdade, quando eu desenhei isso aí, quando eu criei, a ideia é de baixo para cima. Mas a pessoa pode estar lá em cima e se permitir chegar lá embaixo, né? E como voltar para cima? Porque às vezes, hoje nós estamos vivendo uma era, o irmão Brana disse, que é a era dos neuróticos, dos depressivos, do fundo do poço. Agora nós, como cristãos, estamos ensinando as pessoas como sair do fundo do poço. Como? Fala para nós. A primeira coisa que você precisa reconhecer é o que te colocou lá, né? Primeira coisa que você precisa reconhecer é o que te colocou lá. Né? Irmão Roberto, complementando, se você está pensando, estou no fundo do poço, minha vida acabou, não faz mais sentido, eu vou acabar com tudo, eu vou me suicidar. Se você parar, né, naquele momento, parar e falar assim, não, mas quem me deu a vida? Foi Deus. E Deus vai dar algo ruim? Né? O irmão Geraldo comentou lá no velório da irmã Maria, falou assim, eu nunca orei para Deus não levar e nem para Deus antecipar. Essa semana, uma irmã, uma jovem, nós amamos demais, me ligou no fundo do poço, depressiva. Aí eu lembrei ela, disse, minha filha, há poucos meses atrás, você estava com a enfermidade, de acordo com a medicina, não tinha mais jeito, você ia morrer. Foi lá, nós oramos, você foi curada. Eu disse, será que Deus ia te curar daquilo para você hoje te matar, te suicidar? Isso é uma loucura, não faça isso não. Deus te deu a vida para você ser grandona. Não desvaloriza o que Deus te deu. E ela acordou assim, parece que melhorou o quadro, né? Então é isso. O diabo fica, né, pintando. É o diabo. É o inimigo. Essa palavra sua é muito boa. Por que Deus nos deu a vida para nós pôr um fim? Isso. Nós estamos sendo loucos, né? A vida, se Ele deu, é porque a melhor coisa que Ele poderia dar para nós era a vida. Exatamente. Tanto é que Ele prometeu vida eterna. Se a vida fosse ruim, Ele não prometeria a vida eterna. Aí quem quer suicidar, como é que ele faz na vida eterna? Vai querer sair dela, né? Deus tenha misericórdia de nós, né? Então, ter essa consciência, né? A gente busca isso aí orando, lendo a palavra, para vencer essa má ideia. O profeta fala, você vence o mau pensamento com outro bom pensamento. Irmão Ronan, não pense que você vai conseguir aniquilar
em algumas situações, sim, né, pastor? Em algumas situações é você só reconhecer que é o inimigo. Aí ali você, com a palavra, consegue. Mas se você estiver enfrentando uma situação muito difícil, familiar, financeiramente, se você estiver enfrentando uma situação muito difícil na vida, às vezes você não consegue matar isso de uma vez só. Né? Às vezes, com um passo só, você não consegue chegar onde você quer chegar, você não consegue acabar, e aí a precipitação faz com que você desista das coisas. Como entendeu? lá, por exemplo, aquele gráfico, volta ele de novo, dá para voltar? Quantos passos demorou para você chegar no fundo do poço, Exatamente. Roberto? Conta lá. Eu não cheguei, não. Quantos passos? Quantos 1, 2, degraus? Eu espero não chegar lá. Não, 1, 2, quantos? São 7. 7. 7 degraus você demorou para chegar no fundo do poço. Foi. Agora você quer sair com um degrau, com um passo Com só? um passo quer chegar lá em cima. É o problema de muita gente. Paciência, né? Paciência. Crendo, persistindo. Orando, e Deus vai te arrancando, te arrancando, te arrancando. É um de cada vez, né? Um de cada vez. O que o pastor colocou é muito... Tá ligado? É muito importante, porque assim, a gente passa, digamos, 20 anos, 30 anos da vida fazendo não certo, né? E aí, de repente, se converte, aceita e tudo, aí a gente quer consertar numa semana. Né? Não, mas não mudou, já tem 1 ano que eu estou fazendo certo e não mudou. Calma. O novo nascimento mal interpretado. Eu nasci de novo. Gente, é um processo. O novo nascimento é um processo. Isso. Começa melhorando. Às vezes tem pessoas que é do dia para a noite, e já é milagre, né? Milagre. É milagre, não é fé, é milagre. Milagre. Né? Mas geralmente é um processo, é igual a vida, não tem um processo, demora 9 meses para formar o bebê para nascer, 9 meses. Isso. Não é para nascer, não é? Exatamente. Para morrer e para renascer é um processo. Eu faz 46 anos que eu sou crente e até hoje eu não me julgo perfeito. Até hoje eu não me julgo perfeito. Se eu falasse que eu era perfeito, eu estava mentindo. Estou lutando, estou no processo ainda de chegar lá, mas eu creio que se Deus me ajudar, eu vou chegar lá. Até aquele dia nós vamos estar ajustados, Chegar né? lá. Amém. Ajustados. Irmão Ronan, depois do passo que você decide, qual a primeira coisa que você tem que fazer? Volta aquele slide lá. O slide, Aquela a minha pergunta. vida acabou, né? Aí eu percebi que não acabou. Não. Às vezes você está descendo ali, você não quer mais descer, como o pastor falou, você quer voltar. O próximo passo, ele qual o não seu é tão próximo bom. passo? Ele não está resolvido. Não está. Eu ainda estou com medo. Mas Será o que eu vou conseguir? Mas o que é importante é você reconhecer aonde você está ali. Você não tem como tomar nenhum tipo de atitude se você não reconhecer qual é a sua posição atualmente, onde você está, né? Então, ou seja, é importante você reconhecer onde você está para você planejar o que você vai fazer em seguida, né? Porque muitas vezes você, como o pastor falou, a gente não pode dar um pulo lá para o final, né? Então, se eu planejar um passo que eu já vou resolver tudo e eu não consigo, vem a frustração. E é com a frustração você desiste, né? Então, ou seja, você precisa reconhecer aonde eu estou. Eu estou ali, mas eu quero. Tudo bem, eu estou ali, eu quero, o terceiro de baixo para cima. Mas você quer, mas você sabe como você vai chegar lá? Se você está naquele passo que só você quer, você não sabe. Então, o próximo passo não é resolver. Você não vai conseguir resolver. Você vai ter que descobrir como eu posso conseguir. É passo a passo. O alvo é atingir o topo. É o topo. Só que para atingir o topo tem um processo. Tem um processo. E eu tenho que ter paciência, porque senão eu me decepciono. Não é que eu posso dizer que estou no topo e ainda com essas qualidades. Não, você tem que admitir que você, como Paulo disse, eu não me julgo perfeito, mas uma coisa faço, deixando as coisas que para trás fiquem e vou avançando para o topo. Né? Nós estamos avançando para o topo. Paulo disse, eu não me julgo ter chegado. Se Paulo, que era Paulo, falou isso, quanto mais nós, eu. Né? Exatamente. Nós estamos alvejando o topo, focando o topo. Todos nós, relativamente. Uns já estão mais na frente, outros estão mais atrasados. Talvez eu seja o último da fila, mas eu estou focando lá. Meu foco é o topo. E nesse momento é importante também a gente não ficar comparando com o outro. Não. Porque às vezes eu estou lá no terceiro, mas eu quero, né? Eu quero ir, eu quero fazer. E o outro já está lá no sexto, já está decidindo, ou já chegou lá no sétimo. Então, cada um é cada um. Né? É igual a felicidade. Os psicólogos dizem que quando a pessoa tenta ser feliz o tempo todo,
ela frustra. Porque ninguém é feliz o tempo todo. Não. O senhor é? Você é humano. Eu não sou. Você é humano. Como humano, você tem as oscilações. Exatamente. E o mundo vende, né, a propaganda que tem que ser feliz o tempo todo, tem que ser bonito. Mentira, isso é uma mentira. Você é humano. Por dentro, você é 100% divino. A felicidade na alma é sim. Todo tempo ela é feliz. Mas a carne é humana. Ela tem frustrações. Decepções. Ela tem decepções. E a carne, às vezes, fica assim, cabeça baixa. A alma, não. A alma, todo tempo, ela diz, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Mas a carne é humana. Ela tem hora que ela frustra. Citando a Bíblia, Elias, depois que enfrentou Desejou a Jezabel, morte, caiu na depressão. sentiu-se, né? Deitou debaixo do pé dos ímpios e pediu até a morte. A alma, falando que Elias era humano do lado de fora. Exatamente. Irmão Robério. Não, é exatamente isso. Então, assim, você precisa saber que acontece fracasso. Irmão Ronan, às vezes fracasso, na sua opinião agora, é necessário para o sucesso? Às vezes sim, né? Uma criança, quando vai aprender a andar, ela fica em pé e cai. Aí dá mais um passo, fica em pé e cai. Aí quando dá 3 passos, a mãe, meu filho já está andando, Para comemora. que ela tem que cair? É uma lei da natureza que a criança tem que cair quando está aprendendo a andar. Para quê? Para ela aprender a se equilibrar quando estiver de pé. Aprender a equilibrar o corpinho. Quando ela aprende a equilibrar o corpinho, ela vai cair menos. Então, às vezes, tem que cair para ela aprender, que tem que aprender a ter a arte do equilíbrio. Isso. A arte do equilíbrio. É uma arte. E essas quedas, esse processo que ela vai aprendendo, irmão Ronan, vai caindo, levantando, vai fortalecendo a musculatura dela. Isso. Então, ou seja, as quedas, os fracassos, ele te fortalece. Exatamente. Se você saber utilizar essas quedas, esse fracasso, Para o você bem. vai se tornar mais forte. Para o bem, né? Usar para o bem. Para o bem, exatamente. Vai Você se vai tornar. se tornar mais forte. Porque se a criança, na primeira vez que cai, desiste de aprender a andar, nunca mais vai andar. Né? Músculos não se fortificam. Exato. Isso, em tudo a gente tem que ver os 2 lados, os 3 lados. Não quer dizer que eu tenho que ir para o mundo, fui Não. criado na igreja, eu vou cair, vou lá no mundo, né? Para eu voltar. Pode ser que você vai e não. Aí está a tentação que Jesus fala. Essa tentação você não pode cair nela, porque você pode ir e não conseguir voltar. Tá vendo? E isso aconteceu com o nosso irmão Valdemir, né? Foi citado aqui. A alma dele está salva, mas já pensou? A situação, droga e tudo, tentação. Esse tipo de tentação a gente não consegue sair dele. Ademir. Irmão Ademir, isso. Então, aí, irmão Ronan, é o que o pastor falou. Você precisa utilizar as quedas de forma inteligente, né? Os fracassos de forma inteligente, para te tornar mais forte, para que você não seja, que o inimigo não te pegue. Né? Isso. O irmão Ronan salvou a pátria e disse a colocação dele: não é obrigação cair para valorizar ficar de pé. Você pode fortalecer sem precisar de cair, né? Ser um ginástico, como é que chama? Para fortalecer os músculos sem precisar de cair. Mas se porventura cair, irmão Robério colocou bem colocado. Isso. Você tem que aprender que aquilo contribui para fortalecer seus músculos. Só que isso não é uma regra, né? Tem que cair para aprender a fortalecer os músculos. Tem que cair no mundo para aprender a valorizar o cristianismo. Não precisa disso, não. É um preço muito alto. Por isso é alto demais, é alto. Deixa a marca. A Nelly Sander disse para o irmão Brando, eu estou cheio de marca. O mundo marca a gente. Ela disse assim, eu gostaria de ser como a irmã Nelly, a irmã Hope, a irmã, aquela menina de boina, que não tinha marca do mundo, pura. O irmão Brana, para consolar, ela disse, Nelly, o sangue de Jesus Cristo te lava e purifica de todo pecado. Ela disse, porém, eu estou toda marcada. Então, para que tem que ir lá no mundo pegar marca para valorizar a graça? A irmã Hope, aquela outra irmã, não tinha ido no mundo e conservou valorizando, não é? Isso. Então, não é uma regra. Espiritualmente, né, pastor? Porém, se acontecer, faça como o Roberto disse. Diga, isso é para mim, se Deus permitiu essa desgraça acontecer na minha vida, para mim aprender a valorizar a graça. Passa como o filho pródigo, né? Né? Volte para casa. Mas não é regra, mas se acontecer, use isso para te ajudar. Você tem que pegar tudo para canalizar para o seu bem. Senão o diabo te esmurra e te joga lá no fundo do poço. Muito bem colocado. Antes de ir para o próximo, 4º degrau, alguém quer compartilhar a sua experiência? Irmã Raquel? Boa tarde com Jesus.
Geralmente, as pessoas que entram em depressão, elas têm mágoas, muitas mágoas. E ela, por algum motivo, alguém magoou ela, e ela guarda consigo e vai aumentando aquilo ali, vai aumentando quando chega a proporção que ela não perdoou, e aí acaba gerando uma bomba. Aquele mundinho de ódio. Se você não se libertar e perdoar mesmo, é dia a dia. A gente é magoado todos os dias. O ser humano é humano, gente. A gente tem que entender isso. A gente está num corpo que não é perfeito, né? Então, a gente tem que aprender a perdoar. A Bíblia fala lá em Mateus 5, bem-aventurados os misericordiosos, porque se eu não olhar para o irmão com misericórdia, igual o pastor hoje estava falando, né? Que a gente tem que parar de ficar julgando. Às vezes, a tendência nossa é julgar mesmo, é de ficar criticando. Irmã, pensar, mas não podemos fazer isso. A gente tem que ter uma mente mais pura. Estamos buscando para isso, né? Estamos aqui para nos aperfeiçoar, limpar a nossa mente. Mas é se libertar, não odiar. Eu falo para você, às vezes vem uma tristeza dentro de mim pelas marcas. Mas aí depois eu falo assim, mas vai valer a pena? Eu vou ficar doente, vou envelhecer mais rápido. Não vai valer a pena. Então, assim, eu tenho uns 16 anos que eu não vou no hospital, não tomo remédio. Então, assim, quando eu começo a ficar gripada, o meu tratamento é água e alegria, tentar... Mesmo às vezes eu fico frustrado, com a cabeça doendo, né, e tudo, mas eu tento vencer isso, porque se eu não vencer eu mesma... Né? Então, a gente tem que vencer nós mesmos, tem que amar mesmo, perdoar os nossos esposos. Às vezes eu magoo ele me magoa. Então, assim, a família magoa. Às vezes a gente machuca os nossos filhos. Tem que reconhecer que errou. Né? Porque você é pai e fica falando assim, né? Por exemplo, não, eu sou o dono da razão. Não, meu filho, me perdoa, eu errei contra você. Né? Porque você é mais velho. Não, você tem que reconhecer que você errou. Né? E assim vai. Assim, eu procuro ser feliz. Eu procuro, é isso que tem me mantido de pé, né? E estar aqui junto com os irmãos, é a minha maior alegria, né? Ouvir a palavra do dia, como o pastor estava pregando, falando sobre Tiago, isso aí vai fortalecendo, né? O livro de Tiago que ele estava falando, isso aí você pega aquela palavra, aí você medita o dia todo, aquilo ali te fortalece, aí você lê a mensagem, se você não lê, então pelo menos escuta. Aquilo ali vai te fortalecer. Se você não tem tempo porque a gente que é dona de casa não tem tempo de ficar o tempo todo orando, jejuando, não tem tempo. Então, tem que ouve, coloca lá a programação, escuta, canta. Isso aí vai te manter, vai te fortalecer. Eu estou falando isso, é uma coisa que eu tenho tentado, eu faço e tenho me mantido. Eu tenho a minha família, eu tenho uma família feliz, eu tenho um esposo bom, eu tenho umas filhas boas, mas não é porque eu sou melhor do que ninguém, é porque eu tenho lutado para poder vencer dia a dia. A irmã tocou num ponto muito bonito. A depressão é fruto de mágoa. Você fica magoado com alguém que te feriu. A irmã Brana ensina como vencer uma mágoa, um mau pensamento, é pensando correto. Por exemplo, uma tese muito forte para vencer isso, irmã Raquel, eu estou deprimido, machucado, magoado, porque o irmão Tiburtino me feriu profundamente. Aí é questão de colocação de pensamento. Ele me magoou, estou super ferido. Mas vem cá, Adalto, eu falando comigo mesmo, Adalto, você porventura não feriu também alguém? Por que você está odiando ele? Você também não feriu alguém? Alguém não teve que te perdoar? Se alguém te perdoou, por que você não perdoa aquele que te feriu? Como humano, nós ferimos sem querer, ou querendo ou sem querer. Então, nós não tornar vítima, né, irmão Ronan? Vítima. Isso. O fulano me feriu profundamente, ao último degrau lá. O mundo acabou para mim. Não, gente. Ele me feriu, mas porventura, eu sou santinho, nunca feri ninguém, né? Exato. Aí eu saio do fundo do poço.
E assim, não é porque alguém atirou uma pedra em mim que eu tenho que deixar essa pedra pegar. Pegar também, eu Né? posso driblar dela, né? É, Driblar. ele tentou me ferir, mas eu não vou ser contaminado com Não isso. vou deixar acertar, né? Amém. Muito bonito, gente, muito bonito. Irmão Léo. Essa questão, né, a escada, né, que você mostrou. O mundo, tudo já acabou para mim. Era o último degrau. Também já estive numa situação parecida. Estava conversando com o reverendo esses dias. Foram dois conselhos que ele me deu no início da minha jornada cristã, que hoje eu tenho como um pilar, né? O primeiro foi: quanto mais erra, mais ora. O segundo foi: sua vida, ela começa daqui para cá. Daqui para lá, você esquece. Acabou. Agora, a sua vida começa a partir de agora. Então eu tomei aquilo ali como um pilar. Assim diz o Senhor. Isso até hoje me acompanha. Quanto mais erra, mais ora, né? E também vida passada, isso aí não interessa mais. Porque a depressão, ela está baseada muito nisso aí, em você olhar para trás. Olhar para trás, o diabo fica colocando o que você fez, muitas vezes até o que você deixou de fazer, que era correto. Mas para você vencer isso, uma das coisas é essa, é você não olhar para trás. Muitas vezes eu comparo a minha vida como um L de cabeça para baixo. Como quando você está no fundo do poço, o que você tem que fazer primeiro? Primeiro você vai ter que subir para depois você seguir em frente. Então esse subir, quando você está no fundo do poço, vamos colocar assim, quando você está no mundo, você está no fundo do poço e você vai ter que subir. E essa subida, ela não é da noite para o dia, como estávamos falando aqui. Ela não é da noite para o dia. Você tem uma corda ali, você vai subindo, vai subindo, vai subindo. Tem hora que a sua mão escorrega. E você tem que persistir, como o slide mostrado aqui. Então, depois de muito esforço para você subir, agora sim, agora você alcançou aqui a parte plana. Agora você vai caminhar em frente. Então, há uma perseverança, uma persistência muito grande nisso. Irmão Roberto, irmão Ronan, irmãos. Persistência fala de muita coisa, muita coisa. Muito bom, irmão Leonardo. E uma coisa que você falou da escadinha de novo ali, irmão Leonardo, importante, volta o slide lá novamente. Uma coisa que a gente pode colocar aí, mais uma coisa aí nesse slide, é que imagina que lá embaixo, lá, a minha vida acabou. Ali o inimigo, ele coloca um imã gigantesco. Quanto mais para baixo você está, mais puxado você é. Se você não tiver uma força de vontade, você não orar, não buscar a Deus com fé, se você não enfrentar isso com tudo que você pode, as chances de você sair dali de baixo não são tão grandes. Né? Porque você precisa dar a mensagem. Chama-se a força da atração. Atração. Porque a força ali tem um imã gigantesco. Quanto mais degrau você desce, mais propício a continuar descendo você está. É uma força que te puxa para baixo. Puxa para baixo. É igual a Terra. A Terra está parada no espaço, no ar. No espaço. Para baixo tem a atração do abismo que puxa ela com tudo. Para cima tem a atração do Sol que suga ela com tudo. Então ela vive dentro de duas atrações. Deus é grande que equilibrou ela, que se ela subir 1 centímetro a mais, ela pode queimar todinho pela caloria do Sol. Se ela descer, ela pode congelar, porque o gelo, quanto mais longe do Sol, ela congela. Então Deus equilibrou ela no lugar certinho para ela não ficar congelada nem queimada. Assim é eu, assim é você. Nós estamos no lugar onde Deus queria que estivéssemos. Amém. Amém. Porém, ali naquela escada, se você começar a subir, cada vez que você sobe um degrau, vai ficando mais fácil. Cada vez que você decide ter atitude, você começa a encontrar caminhos, começa a ver solução, começa a ver uma luz no fim do túnel, começa a acreditar que você pode. Então, o mais difícil é o mais embaixo. À medida que você vai
chegando perto do que você quer alcançar, você começa a enxergar oportunidades. Inclusive, irmão Robério, nós não somos médicos nem nada, mas a experiência, cada um vai ter na sua. Hoje em dia, a coisa mais fácil é ficar deprimido. A irmã Raquel citou o exemplo do ódio, né? O irmão Leonardo citou o exemplo do passado, você não gosta de ter feito. E tem que pesquisar. Às vezes, a nossa alimentação hoje ela é muito pobre, às vezes está faltando algum elemento no seu organismo, alguma vitamina, aí tem que procurar um médico, fazer exame. Procura um médico de verdade, não esses médicos que ficam receitando remédio, aí, tudo remédio. Antigamente eu gripava, eu ia na farmácia e comprava que xarope. Arrebentou meu fígado. Também, aí eu parei. Hoje eu tomo também. limão com água, graças a Deus nunca mais gripei quando vem bem leve. Porque o diabo é tão cruel, irmão Ana. Deus está abençoando vocês. Cada dia eu amo vocês dois mais. Amém. Tá? Você está sendo um instrumento nas mãos de Deus para ajudar todos nós. Mas esse tema que você fala, esse tópico que você citou aí, e às vezes é uma doença física, e na maioria das vezes é. Exato. E o diabo, que é cruel, primeira coisa que ele disse que é problema espiritual seu, por isso você está deprimido. Isso. Igual chegou lá para Jó. Jó, essa lepra, esse problema seu é espiritual, é pecado. E não era nada daquilo. Exatamente. E assim é a mesma coisa hoje. É pecado que você cometeu, é problema espiritual, você está com pouca fé. Às vezes não é não. Às vezes é o problema que você está faltando cálcio para os seus neurônios. E aí ficou abalado, se abalou, você se deprimiu. Exato, não consegue dormir, por exemplo. Né? Leia correndo aí, Salmo 77, 10. Davi começa deprimido no verso 1, verso 2, verso 3, verso 4, verso 5, verso 6, verso 7, verso 8, verso 9 do Salmo 77. Aí no final da depressão dele, da reclamação, ele concluiu nessas palavras aí, leia bem alto o verso 10 do Salmo 77. Então... E eu disse, isto é enfermidade minha. Aí, pronto. Isto é enfermidade minha, carnal, física. Não era o espírito dele, né? Não é enfermidade da minha alma, é enfermidade do meu físico. Feliz do homem e da mulher que descobre isso, ele sai do fundo do poço. Ele tem mais chance de sair mais rápido do fundo do poço. Que aí ele vai ao médico, né? Isso. Principalmente o psiquiatra, né? Tem um remedinho, uma vitaminazinha, né? Exato. Que ajuda. Ajuda. Sair daquela situação, né? E se você for num pregador denominacional, ele vai falar assim, é encosto, vem cá, vamos fazer a sessão de descarrego. Descarrego. E aí é dinheiro. Deixa o seu salário aqui. Deixa que o seu Deus salário aqui, vamos fazer 7 dias de descarrego. Exato. Não tem isso na Bíblia, descarrego. Eu nunca vi isso na Bíblia. É verdade. Isso não passa de superstição de Roma, pagã, e dentro das igrejas chamadas evangélicas. E o povo, por falta de conhecimento, engolindo isso. Levado, que o povo é supersticioso. Exato. Bom, Ronan, após o irmão Samuel, vamos finalizar com o item 11? A gente separou vários itens aqui, não deu tempo nem de acabar o primeiro, né? Mas tem um slide. Desculpa, irmão, estou interferindo. Não, está ajudando. Tá ajudando, ótimo, tá é ajudando. necessário. Eu estou maravilhado. Isso me maravilha. Eu não dou conta de ficar calado, que me fico maravilhado. É tão lindo, isso é edificante. É bom. A palavra vai nos transformando. Isso edifica. Né? Vai nos transformando. Parabéns. Amém. Irmão Samuel. Boa tarde com Jesus. Eu ouvi uma história, uma vez, de um homem que estava em cima de um prédio e ele queria se suicidar. Ele estava tão deprimido que ele falou, não, acabou minha vida, eu vou me suicidar. Aí a consciência dele veio em forma de uma pessoa velha, maltrapilha, mendiga, e falou, vem cá, qual é a solução que você vai encontrar lá embaixo, no chão, lá no asfalto, onde você vai se matar, que você não pode resolver descendo pelo elevador do prédio? Qual é a solução que você vai encontrar lá embaixo, se matando, sendo que você pode resolver descendo pelo elevador? Então, se você tem uma simples solução, você vê o que está acontecendo, pensar e solucionar. Depressão é um passo simples que você dá para sair. Parece muito grande, mas se você, como lá no slide mostra, você dá um degrau para cima, já foi um passo enorme que você já deu. Isso aí é muito importante. A pergunta, ela fisicamente, você está naquele estado, acabou, vou acabar, vou pular. Mas, né?
Qual a solução que você vai ter pulando, que você não pode ter uma melhor descendo? Naquele momento quebra aquele estado. Na psicologia chama isso de estado. No espiritual o demônio vai embora, né? Você toma controle da situação. Se você perguntar, tem alguém no mundo que está passando por essa mesma situação e que está vencendo? Opa, deve ter, né, irmão Robério? Então, sempre faça uma pergunta sábia, uma pergunta inteligente para qualquer situação. Você vai quebrar aquele estado deprimente. Vamos para o próximo degrau? Eu acho que é o 4º ou 5º. O estudo tem que ser rápido. Quando a gente fala aqui, tem que ser rápido. 1, 2, 3, 4. Como eu posso conseguir? Eu estou numa situação ruim, irmão. Eu fiz tudo errado. Eu desobedeci a Deus e agora eu estou pagando o preço. Mas como eu posso conseguir? Como eu posso voltar para o altar? Como eu posso consertar? Zaqueu estava numa situação ruim, irmão Robério. Deixa eu concluir. Estava numa situação ruim. Ele tinha pecado contra o povo de Deus, tinha explorado todo mundo. Se fosse hoje, ele seria um desses políticos que estava indo para a cadeia. Tinha roubado, explorado. Mas ele falou, como que eu posso, Jesus? Como que eu tenho que restituir a quem eu roubei, a quem eu explorei? Então, como eu posso sair dessa situação, irmão Robério? Obrigado, irmão Ronan. Mas é isso aí, é verdade. Tudo é aproveitável, né? Sabe, eu ia comentar que é o seguinte... tem gente que tenta resolver as coisas de forma burra, né, irmão Ronan? Tem gente que tenta resolver as coisas de forma burra. Eu estou mal espiritualmente, vou para a igreja, mas não tenta resolver a vida fora, né? Eu estou mal na minha família, né? Eu quero resolver minha família, mas eu não procuro o porquê que está me deixando naquela situação, né? Esse como resolver as coisas é o passo mais importante para você alcançar o que você quer, que é você encontrar o que te faz estar naquela situação e o que te vai tirar você de lá. Não é só tentar ir para algum lugar, não é só tentar chegar ou conseguir algo, é eliminar as causas, a gente chama de causa raiz, irmão. As causas raiz do que colocou você ali, daquele problema. Quando você elimina a causa raiz daquele problema, aí você consegue enxergar meios de alcançar onde você quer. E se você identificar o que causa o problema, se aquilo aparecer de novo, você está preparado. Mas se você resolver de qualquer jeito, pode até sair, mas na hora ela pode pegar de novo, naquele mesmo ponto, porque você não conseguiu identificar o que derrubou você. Então é muito importante, não só levantar, mas também identificar o que derrubou você, porque você sabe o que você tem que manter distância, né? O que você sabe como reagir àquilo quando vier um convite que você não tem que aceitar. Tão importante como saber como sair, é saber como você entrou. Irmão Magno... Não se elimina os problemas sem eliminar as causas. Amém. Irmão Roberto, irmão Ronan, pastor Adalto falou de Nelly Sander aqui. Essa escada nós entramos nela, todos os dias estamos supostos a entrar nela, subir e descer. E vai ser simplesmente uma atitude nossa. Pastor Dalto falou de Nelly Sander. Na mensagem, a batalha mais pelejada, a maior batalha mais pelejada, pastor Dalto, Nelly Sander estava feliz, indo fazer um vestido para ela, como Brana fala. E ela, nessa ida lá, ela encontrou aquele lugar que ela ia encontrar com o dançarino, e ela foi numa boa causa ali. Ela, no caminho, ela sofreu a tentação. Exato. Tentou a ação dela. Tentou a ação. A palavra tentação é uma palavra composta. Tentar a nossa boa ação. Tentar desvirtuar nossa boa ação. Tentação. Tentar a ação. Ela foi tentada a fugir da boa ação que ela ia fazer o vestido. Verdade, pastor Dalto. Aí, pastor Dalto, ela foi e caiu. Mas ela chegou nessa escada de depressão, né? Se ela ficasse nessa escada, ela morreria e o diabo queria matar ela. Só que ela foi e falou, aonde eu comecei isso? Como é que eu posso sair dessa escada? Aí eu vou lá no William Branham. Eu vou no William Branham. Eu cheguei nessa escada da depressão porque eu tive uma queda, uma fraqueza, porque às vezes nós somos humanos, irmão, e tem coisas que nós praticamos que podem levar nós a essa depressão e nós nos matar. Mas nós, pastor Adalto, costuma dizer aquele ditado aqui, vá lá buscar a Rudi onde você quebrou o pote. O que ela fez? Eu tenho alguém que pode me tirar dessa situação. Ela foi aonde? Foi lá na casa de William Branham. E o William Branham foi lá e orou por ela, e vocês conhecem a história, saiu aquele, parecia um morcego, aquele demônio, e ela voltou naquela escada lá, está lá no nível alto, irmão Ronan. É nós saber aonde que eu tenho que ir para me sair
desse nível baixo que eu estou. Qual é o nível baixo que eu estou? Onde que eu comecei me envolvendo com pessoas erradas? Pastor Adalto falou uma coisa tremenda onde Taguatinga. A palavra seria essa. Aonde que eu saí da boa ação? Pois é. Aonde que a tenta tirou eu da boa ação? O senhor falou uma coisa tremenda em Taguatinga ontem, pastor Adalto, que às vezes nós começamos a andar com pessoas da nossa família até, de espíritos caídos, e pegamos um espírito caído dele. E aí, meu Deus, se eu peguei esse espírito caído com aquela pessoa, então eu tenho uma coisa, com aquela pessoa, se você consegue discernir aquilo, com aquela pessoa eu não ando mais. Abraão não andou mais com Não andou mais. Ló era sobrinho dele. Não andou mais. Então, é nós descobrir qual a escada que me faz atingir o meu nível espiritual. E nós temos que saber disso. Cair, irmão, ser tentado, nessa carne, todo dia temos frustrações, como a Raquel falou, só que é o seguinte, eu preciso encontrar aonde é o meu topo, de eu estar bem espiritualmente com Deus. Pastor Dalto falou hoje do Gin aqui. O Gin era cachaça, a tentação dele era cachaça. Mas ele vinha ali de manhãzinha cedo, ali no altar, aqui está o Gin, aqui está o Gin. O Gin encontrou o degrau que ele precisava estar. E é onde nós temos que descobrir isso, o degrau, onde nós podemos melhorar e fugir, irmão, dos degraus onde faz nós cair. Irmão, eu acho que nós podemos encerrar o culto e ir embora para casa. O grande culto já foi concluído nisso. Que grande sermão, hein? Que grande sermão que nós já tivemos agora. Muito bom, obrigado, irmão Magno. E o senhor tocou uma coisa importante. A irmã procurou ajuda com o irmão Brana. Não importa quão conhecimento você tem, não importa quão conhecedor da Bíblia você tem coisas que simplesmente você não vê. Você está numa dimensão humana. Tem coisas que você pode ser o mais sábio do mundo. Você simplesmente não vai conseguir. Não é vergonha você pedir conselho. Então, as pessoas, quando elas estão muito tentadas, irmão Magno, elas precisam de um conselho. Nós temos um paizão aqui que nos ajuda tanto, né, que Deus tem usado muito para nos dar uma direção. Então, peça conselhos. É a primeira coisa. Não tente tomar... Muitas vezes a chance de você errar e tomar um caminho errado é muita. É muito alta essa chance, irmão Ronan. Então, se você está em uma situação de perigo, uma situação que está colocando você em depressão, precisa de uma solução, peça conselhos, né, irmão Ronan? E assim, irmão Roberto, já finalizando, depois no outro culto a gente termina. E com 11 itens aqui, a gente vai continuar outros cultos. Em outro momento. Que não dá conta de ser terminado. É verdade. Sermão que você dá conta de terminar, ele é fraco. Sermão bom, mensagem boa é aquela que o pregador fica a metade para outro dia. Mensagem que o pregador dá conta de pregar tudo que ele preparou, ela é fraca. Certo. Alguém queria falar antes da gente orar, finalizando, né, dar seu testemunho, a sua experiência, vai ajudar alguém, uma irmã, né? Alguém, uma irmã, aqui. Irmão Léo, aí também. Então vamos ter 2 últimos comentários aqui, rapidinho. Boa tarde com Jesus Cristo. Eu quero dar um testemunho de uma experiência própria minha. Quando eu estava na idade dos 10 anos, eu comecei com um amiguinho que a gente estudava junto, aprendi a fumar. Então, eu sofri com esse vício, mesmo depois que eu tinha vindo para a mensagem, e afastei da mensagem, e tentava sair do vício para voltar. É que durou uns 28 anos. No final de tudo, chegou um dia que eu já estava fumando 4 carteiras por dia, são 80 cigarros. E eu querendo largar daquilo, mas eu não estava tendo força. Eu lutava, largava, voltava pior. Aí, quando foi uma noite, eu tomei uma decisão radical. Eu cheguei diante de Deus e fui até pequei da maneira que eu me expus. Mas Deus entende aquela ansiedade que eu estava. Aí eu disse assim, Senhor, se eu sou um filho teu, se eu sou um eleito, e se o Senhor puder me ajudar hoje, porque o Senhor nunca colocou um cigarro na minha boca. Foi eu quem coloquei. Mas hoje eu estou aqui, eu sei que eu não dou conta de sair disso. Eu sei que se tu não tirar de mim, eu vou morrer com isso. Mas eu quero, Pai, só uma coisa. Ou o Senhor tira esse cigarro de mim, se eu sou um eleito, o Senhor vai tirar ele de mim hoje. Eu quero amanhecer amanhã e não quero mais fumar. Então, eu peço a Ti que tira de mim. Mas se eu não for um eleito aqui, foi a hora que eu cheguei ao extremo. Se eu não sou um eleito, Pai, então
que o Senhor permita que eu não amanheça também o dia de amanhã. Aí eu dormi, no outro dia eu levantei, fui trabalhar, voltei de tarde, já tinha um morrinho que eu subia até sem fôlego, que eu fumava muito, e esse dia eu não tinha fumado. Aí tinha uma senhora na minha frente, ela acendeu um cigarro, e aquilo, quando veio aquele cheiro, meu estômago embrulhou. Então, eu tinha dito para Deus também assim, que eu nunca ia dizer que eu tinha largado de fumar, que era o Senhor que ia tirar aquilo de mim. Então, eu nunca larguei de fumar. Foi o Senhor Jesus Cristo que tirou de mim. E isso serve, essa experiência minha, serve de exemplo para muitos jovens que estão entrando por aí, sem Deus, sem você ser sincero diante de Deus, você nunca vai sair dessa situação. Porque nenhum ser humano que está viciado profundamente, ele não consegue largar do vício. Só o Senhor Jesus Cristo pode tirar esse vício, como Ele tirou de mim. Então, esse é um exemplo. Você, para falar, às vezes a pessoa fala assim, mas por que você foi lá? Porque se eu não tivesse andado lá, quem seria eu para dar um conselho para algum jovem? Como eu poderia ensinar aquele caminho se eu nunca tinha passado por lá? Então, muitas vezes, os mal vêm para o bem, para a gente ajudar aquele irmão que está em dificuldade, que está passando por aquele caminho que você já passou. É difícil você querer falar assim, ensinar aos outros aquilo que você não vê, aquilo que você não viveu. Como é que eu posso dizer para alguém que você vai se dar mal se eu nunca passei por ali? Não. Como é que eu posso te dar um endereço? Paulo nunca passou, mas ele ensinou com propriedade. William Branham nunca passou, mas ele ensinou com propriedade. Verdade. Isso não é regra. Isso não é regra. Para, senão vai abrir uma brecha aí. Daqui a pouco nossos jovens vai ter tudo de ser mundano para dizer, eu tive que ir lá para provar. Não, mas isso foi uma experiência sua. Graças a Deus que Deus te salvou lá. Justamente. Isso não pode ser regra, não. Não, eu estou dizendo pode ser regra. Como que eu vou ensinar se eu não passei? O Espírito Santo nos mostra o abismo. Por isso que eu posso dizer, não faça isso, tem um abismo aqui. Eu não preciso cair no abismo para saber dizer para o povo que há um abismo. Seu caso é a exceção da regra. É que eu estou dizendo, é verdade. Eu estou falando o seguinte, muitas vezes... Não coloque isso como doutrina. Não. Como que eu posso ensinar se eu não passei? Me perdoe. Isso é um filhão. O senhor é um filhão no meu coração. Eu estou dizendo sobre a experiência que eu passei lá no mundo. Que aí, se eu vejo um jovem nessa situação, eu chego, meu jovem, eu passei por aí, isso é o pior lugar que você está entrando. Bonito. Então, o senhor fala com propriedade. Porque, como eu poderia, como dizer, eu vou falar, às vezes você quer, a pessoa fala assim, fulano está naquela situação lá, daquele jeito. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar por ele e falar assim, gente, ele está na dificuldade, eu já passei ali, não é vontade dele, ele quer sair daquilo. Assim como eu cheguei diante de Deus e falei. Com experiência própria. Com experiência própria, não é regra para ninguém passar por isso. Bonito. Agora eu sei que tem jovens dentro da nossa mensagem que estão no vício e nós temos que orar por eles. Exatamente. Eu vi outro dia um jovem, eu não vou citar nome, vi ele na rua com um cigarro. Aquilo doeu dentro de mim, que eu estava vendo onde ele estava indo. O senhor te viu lá? Eu me vi lá naquela situação. Justamente na época da adolescência que ele pega. Então, a gente tem que ter cuidado das mães, dos pais, principalmente os pais. Aproximar mais dos filhos, notar as dificuldades deles e partir para outro lado, orar, buscar Jesus Cristo para tirar do abismo, como ele me tirou de lá. Tudo isso lhe veio por causa das más companhias. Foi, que eu não tinha o conhecimento da mensagem. Má companhia. Irmão Branham disse, eu poderia ser batizado aos 12 anos de idade, mas por causa das más companhias, eu só fui batizar com 20 anos, ele falou. É verdade. Más companhias. Mas é uma experiência tremenda essa do irmão João, tremenda. Foi lá no fundo do inferno, mas Deus, que é bom demais, tirou ele de lá. Porque se eu falar hoje que eu larguei de fumar, eu sou um mentiroso, eu não dava conta, eu tentei... Eu tentei muitas vezes, ele que tirou de mim. É ele que promoveu essa força. E hoje eu já não tenho mais nada de cigarro no meu sangue. Bonito. Glória a Deus. Graças a Deus. Pela honra e glória do Senhor. Merece uma salva de palmas. Aleluia, glória.
Gente, que grande culto nós já tivemos até aqui. Dentro de 1 hora, né, irmão Ronan? Já, É verdade. Léo, rapidinho, só para a gente orar e finalizar. Eu tenho um amigo no serviço, ele era viciado em drogas, né? Aí a gente conversando e assim, tem dias que ele tá bem, tem dias que ele tá ruim. Aí eu perguntei para ele, Warley, o nome dele é Warley. Warley, por que que a pessoa recai? Por que que a pessoa que já usou, foi viciada e recai? Aí, Leandro, ele contou isso para mim chorando. Ele, Leandro, parece que tem alguma coisa me apertando o meu peito. Parece que alguma coisa está sendo arrancada de mim. É uma força tão grande que às vezes eu saio andando sem rumo e eu quero só chegar para casa e ver minha mãe e dormir. Aí ele falou que ele foi em uma clínica de reabilitação e lá tem muitos evangélicos, né, que dão palestras. Ele falou que o que mais ajuda ele a vencer a tentação foi o que um palestrante disse. O palestrante chegou para ele e falou bem assim, olha, você tem que respeitar o seu inimigo. Você tem que respeitar o seu inimigo porque, nesse ponto, ele vai te vencer. Ele é mais forte do que você. Então, se você vê uma rodinha de amigos usando aquilo, ou que você sabe que pelo menos usa, você não deve ir lá. Se você vê qualquer coisa suspeita, você não deve ir lá. Você tem que respeitar. O irmão Brana diz isso, que uma corrente, ela não é mais forte do que o seu elo fraco. Né? Amém. É uma forma que... vocês estão falando de tentação, né? É uma forma de vencer a tentação, respeitando o inimigo. Que o irmão Léo está querendo dizer isso. Você não pode subestimar seu inimigo. Subestimar, dizer, o capeta é um bichinho de nada. Capeta é um bichinho de nada. Bichinho de nada? Você está subestimando seu inimigo. Você está subestimando seu inimigo. Ele é, em matéria humana, de humano para humano, ele é muito mais forte do que nós. Para começar, ele faz 6.000 anos que ele está na Terra. E eu vou fazer 60 anos, 59. O diabo faz 6.000 anos. Você dizer que ele é um bichinho qualquer, você está subestimando, é o que o irmão Léo falou. Você subestime seu inimigo que ele te vence. Ele não é bichinho à toa, não. Para vencer ele, tem que ser o maior do que ele. E o maior do que ele é aquele que criou ele, que é Deus. E ele tem que estar em nós. Viu? Não subestime teu inimigo, que ele te vence. E dentro desse contexto, pastor, Jesus diz, fugi da aparência do mal. Os terrenos do inimigo. Eva caiu porque ela subestimou o inimigo. Ela disse, não, é um bichinho qualquer, é um amiguinho. Isso. O Adão, é um amiguinho que eu descobri aqui no Éden, Adão. Adão descobriu um amiguinho. Você está subestimando seu inimigo. Chamando ele de uma coisinha qualquer. Não subestime teu inimigo, que ele te vence. Amém. Amém. Quantos foram abençoados? Amém. Irmão Roberto, ora, por favor. Amém. Senhor Deus, Pai amado, mais uma vez, Senhor, nós só podemos agradecer a Ti, porque sabemos que tudo que ouvimos são bênçãos vindas do Senhor, Pai. São coisas vindas do Senhor para nos fortalecer, Pai. É a Sua mensagem, a Sua palavra, são as Suas advertências. Ajude-nos, Senhor, a pegar isso para nossas vidas. Ajude-nos, Senhor, a ser melhor a cada dia. Nós de nós mesmos, nós reconhecemos que não somos nada, Pai, mas em Ti nós podemos dizer, tudo posso naquele que me fortalece, Pai, e até aqui nós sabemos que o Senhor tem nos ajudado, Pai. Continue com cada um, com cada jovem, ajude a cada um no dia a dia, Senhor, e prepare nesse momento nossos corações para receber mais e mais da Tua palavra. Use um pregador, Pai, é o que Te pedimos neste momento, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Amém.